Café, com Azambuja Júnior e Augusto Ferreira. São 8h26, vem aí a entrevista do dia, Augusto. Verdade, e hoje nós estamos recebendo aqui, para nossa alegria, o diretor do Parque Tecnológico Científico da FURC, o Santec, o professor Arthur Gibon. Bom dia, Gibon, bem-vindo ao Mix Café. Bom dia, Augusto, bom dia, Zambuja, e bom dia a todos os ouvintes da Estúdio Livre. É um prazer estar aqui de novo. Fazia tempo que não vinha, né? Fazia mesmo. E com isso aí, nós temos aí muito assunto sobre inovação, né? Exato. Nós estávamos comentando aqui fora do ar, parece mentira, mas a pandemia ajudou em alguma coisa, que foi o despertar do pessoal para a inovação, né? A pandemia trouxe se teve um ponto positivo, né, que a gente não pode destacar muito devido à quantidade de mortes que a gente teve no país e no mundo, mas um ponto positivo foi dar um destaque à inovação, seja a inovação que surgiu por meio da saúde, né, tanto na vacina, mas também em todas as ações, respiradores automáticos, máscaras, enfim, toda a tecnologia que se trouxe, né, por conta da própria pandemia, mas também por acelerar essa questão do mundo virtual, né? E aí isso acabou trazendo para as empresas de todos os níveis esse foco na inovação, né? Mesmo aquelas empresas pequenas, né, precisaram de alguma forma trazer tecnologia para o seu dia a dia, para venda, para gestão de equipes, enfim. Então a inovação que já vinha, né, crescendo em larga escala, ela realmente passa a ser um tema fundamental, não só para as empresas, né? A gente pode pensar como cada um de nós, né, como cidadãos que somos, nós estamos cercados de tecnologia, né? A gente está aqui conversando, os ouvintes estão nos ouvindo, talvez pelo YouTube, talvez pelo Facebook, enfim, e a gente conversa com pessoas profissionalmente, pessoalmente também, de forma virtual, troca mensagens, todo mundo deve ter o WhatsApp no seu telefone, a gente troca mensagens, trabalha. Então a tecnologia como um todo, ela tem no cercado, né? E a gente espera que essa tecnologia, né, e a inovação que vem por meio da tecnologia possa trazer qualidade de vida. Eu acho que isso talvez seja uma coisa que a gente precise agora, dado esse primeiro boom, né, da inovação, da tecnologia, né, no nosso dia a dia. A gente precisa agora começar a pensar na qualidade de vida de todos nós, né, de toda a comunidade, porque, como tudo, tem pontos positivos nessa introdução, né, nesse aumento da inovação, mas também temos pontos negativos. Eu não sei para vocês, mas para mim a vida ficou mais corrida, né? Sábado, domingo... Não tem horário. A gente está sempre conectado, até porque a gente também fala muito, né? A gente tem muitas ações em escala global, então às vezes o que é de manhã para nós é de noite para um outro país, e a gente está se comunicando. Enfim, a vida ficou mais acelerada, essa é a impressão que tenho, né? Então a gente precisa agora também trazer um pouco mais de qualidade de vida para todos, né? E isso também é outra coisa importante. Quando se fala em inovação, a gente pensa muito em empresas, em tecnologia, mas a gente precisa pensar de forma mais ampla, né? Trazer essa inovação para a comunidade e para toda a comunidade, não especificamente a classe A, B, C ou D, mas para todo mundo, uma qualidade de vida que possa nos trazer mais felicidade, mais alegria, mais paz no espírito, né? Então, é uma equação não muito fácil, mas é que nós temos que buscar essa solução. É verdade. E o problema é que essa conexão que nós estamos vivendo dia a dia, né, bom, a gente precisa pelo menos ter, para um domingo, a gente tem que aprender a descansar um pouquinho, né? Porque às vezes a gente não para, né? A gente chamando, falando com alguém, então nós precisamos ter um stop, né? Eu não sei se aconteceu com vocês, comigo aconteceu assim, né? Durante a pandemia, em especial nos primeiros meses ali, como eu estava em casa, não saía de casa, eu ficava em casa o dia todo, eu dizia para todo mundo, não, para mim não tem problema, podemos fazer reunião sábado, e tinha muitas emergências ali, tinha coisas para acertar, enfim, a gente ajudou muito ali no Santec a fazer, por exemplo, as máscaras face shield na cidade, nos primeiros meses, a gente ajudou muito nisso, né? Então, assim, conseguir material era difícil, né? E aí tinha que estar toda hora se reunindo e vendo, e aí teve uma rede na cidade, né? Que não foi só, a FURG talvez tenha liderado, mas teve uma rede da cidade de pessoas, cidadãos que colocaram à disposição, por exemplo, as impressoras 3D. Então a gente tinha
sei lá, eu acho que chegamos a trabalhar com 12 impressoras 3D, mas dessas 12, 3 eram da FURG, né? As outras eram de particulares que estavam envolvidos na solução. Então, tinha reunião, tinha que conseguir material, tinha... Então, o que acontecia? Às vezes eu fazia reunião sábado, fazia reunião domingo, porque como eu estava em casa, parece que não é, assim, parece que era um dia normal, né, de trabalho. Mas depois de uns 4, 5 meses, o corpo começou a cansar, porque tu não descansa, né? E aí, isso que eu disse agora, trouxe uma aceleração. Para mim, na minha vida, trouxe uma aceleração nas coisas. Parece que a gente está sempre... Conectado e sempre ligado, né? É isso que a gente precisa também ter um tempo para isso. A gente vai precisar, como sociedade, né? Sim. Como sociedade, a gente vai precisar... E algumas pessoas já estão discutindo sobre isso, né? Trazer alguns limites, né? Eu tenho cuidado agora com a equipe lá do Santec, a gente tem cuidado, no final de semana a gente não manda mensagem para ninguém, né? Pelo menos para respirar um pouquinho, né? Não, pra gente se dar bem, né? Ter uma amizade. Então, assim, para mim, eu poder mandar uma mensagem no domingo de noite, dizer, olha, segunda-feira vamos fazer tal coisa, era normal, mas a gente está cuidando dessas questões, né? Porque nós podemos cuidar da gente também, né? Claro, evidente. É fundamental. Bom, mas eu acho que também uma coisa também que deu um ponto muito bom, muito positivo, foi o setor de inovação, tanto com a Santec, mas com a comissão criada em Rio Grande, que foi feita legislação para isso, quer dizer, a prefeitura agora está numa parceria junto com a universidade também, né, no sentido de criar aí a cidade de empreendedora, a cidade de inovação, quer dizer, isso aí também facilita esse trabalho todo que a universidade está fazendo, né, Gilmar? Sim, a gente está vendo um momento muito alinhado entre esses atores. Quando a gente fala de inovação e de desenvolvimento por meio da inovação, a gente sempre cita o conceito da quádrupla hélice, né? Então pense lá uma grande hélice com 4 pás, né? E essas 4 pás são compostas pelo governo, né? Em todos os níveis, federal, estadual, mas no caso aqui, e como a gente vive nas cidades, né? Municipal. Uma outra pá é a academia, né? A academia como um sentido amplo, quer dizer, não é só a universidade, mas todas as instituições de ensino fundamental, médio e superior, né? Ensino superior. Uma terceira pá é a pá das empresas, que é muito importante, né? Também de todos os níveis, não é só indústria, mas comércio, serviço, micro, pequeno, médio, grande empresa, porque é por meio das empresas que a inovação chega nessa sociedade, então as empresas também são muito importantes. E a quarta pá, a gente chama de sociedade civil organizada. Como não temos como ter todos os cidadãos, a gente tem algumas instituições que fazem parte dessa sociedade civil, que representam a sociedade civil, como aqui em Rio Grande a gente tem a Câmara de Comércio, o CDL, a gente tem os sindicatos patronais, os sindicatos trabalhadores, né? A gente tem, por exemplo, nas startups, a gente tem um coletivo que a gente chama Ocean Valley, onde estão as nossas startups na cidade, a gente tem o próprio Sebrae, todo o sistema S, né? Senai, Senac, que representam também, de certa forma, essa representação da sociedade. Então, essas 4 pás trabalham de forma equilibrada para promover a inovação. E é importante, cada uma dessas quatro pás são extremamente importantes, né? A gente diz que quando uma se destaca mais do que a outra, a pá não gira bem, não gira em equilíbrio. E eu acho que é isso que a gente está vendo em Rio Grande, agora trazendo esse assunto para Rio Grande, a gente está vendo um alinhamento desses atores todos que eu citei aqui, né? Estamos todos na mesma página, conversando, entendendo, né, a importância da inovação para a cidade do Rio Grande, como está sendo em várias cidades do mundo, em várias cidades do Brasil e muito especialmente em cidades aqui do Rio Grande do Sul, como Porto Alegre, eu posso citar, como Lajeado, Santa Maria, agora Santa Cruz fez um movimento interessante também. Então, onde você vê as cidades se organizando, se desenvolvendo, né, trazendo a inovação como centro da estratégia de inovação, né? E aí, voltando ao que a gente estava conversando antes, quer dizer, quando a gente fala de inovação, a gente também precisa desmistificar essa coisa do disruptivo, apenas daquela coisa que é absurdamente com grande tecnologia. Uma padaria que começou a vender por WhatsApp, agora na pandemia, ela teve uma inovação dentro do seu processo de venda, né? Por mais que o WhatsApp seja uma coisa comum, uma tecnologia hoje super conhecida que todo mundo pode desenvolver. Então é importante a gente desmistificar um pouco essa questão da inovação, é só para A, B ou C. A inovação, ela está no nosso dia a dia. Se a gente olhar qualquer um de nós, a gente percebe ela muito forte, é isso que a gente precisa também trazer. A inovação também não é só tecnologia de produto, é também de processo, é também de serviço, então a gente precisa desmistificar um pouco essa questão da inovação, e é isso que a gente está fazendo em Rio Grande, né? Trazendo esse alinhamento com esses atores, liderados pela Prefeitura, que agora no passado, quando o prefeito Fábio Branco assumiu, ele reagrupou o nosso Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, que ficou parado por conta da pandemia nos últimos 2 anos, né? Então ele reagrupou, a gente reativou, né, com novos membros,
e passamos a ter reuniões mensais, né? Na verdade, 15 dias, desde maio do ano passado, a gente começou a ter reuniões de 15 dias, e uma das atividades que ele nos trouxe eu preciso que vocês pensem para mim um programa de inovação para a cidade. E a gente, dentro desse Conselho Municipal, tem vários atores, né? FURG, Anhanguera, IFE, Câmara do Comércio, CDL, a própria Prefeitura, né? Representada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Inovação e Turismo. E a gente então começou a pensar nesse programa, vendo o que estava acontecendo em outras cidades, né? Trouxemos especialistas para conversar sobre esse movimento de inovação nas cidades e conseguimos constituir, com o apoio do Sebrae Regional, né? Mas também da empresa CMPC, que foi uma parceira nesse projeto, contratar uma consultoria externa. Eu acho que é importante dar esse destaque, né? Esses parceiros do Sebrae aqui da nossa região e a CMPC, né? A empresa CMPC aqui, nos deram condições então de contratar essa consultoria. É importante ter essa consultoria externa porque eles já vivenciaram isso em outras cidades, então a metodologia deles já está bastante sedimentada, né? Na prática, na construção disso, né? Então a gente precisa construir uma governança, né? Pensar em promover uma cultura da inovação em todos nós, né? Em diferentes todos segmentos. Mas em todos os segmentos. Então é importante ter uma visão externa que possa nos ajudar a isso e evidentemente a gente vai precisar contar aí com a participação dessas lideranças que eu citei, dessas instituições que eu citei e também, em um segundo momento, né, da cidade como um todo. Isso começou agora, semana retrasada, né, quando a gente veio a Rio Grande, um dos consultores contratados, que é o José Piquet, um espanhol que é famoso no mundo todo por essa construção de inovação em cidades. Ele já fez isso em Medellín, por exemplo, transformou a cidade de Medellín, que era uma cidade conhecida pelo narcotráfico, hoje é uma cidade conhecida pela inovação, né, e é interessante Medellín que, além de inovação, traz muito a questão da inclusão social das pessoas, né? Ele começou a desenvolver isso em Barcelona, na cidade dele, lá no bairro 22 Arroba, que também virou um case mundial, né, de transformação de um território por conta da inovação. Ele está fazendo isso em Santa Catarina há bastante tempo e ultimamente ele está, nos últimos 3 anos, fazendo isso na cidade de Porto Alegre, no programa Pacto Alegre. Ele foi então contratado, ele veio à cidade, né, nos dias 27, 28 e 29, conversou na quarta-feira, dia 27, com toda a comunidade, né, lá no SIDEC, na FURG, e depois na quinta e na sexta-feira teve reuniões pontuais com algumas lideranças, e aí dando o start deste movimento que começa agora. Eu realmente estou fazendo isso há 10 anos, né, e eu estou muito feliz, porque era isso que a gente queria, né, primeiro esse alinhamento interno nosso, né, todos esses atores conversando, se entendendo e tendo uma visão única de futuro, e ter, né, essa consultoria nos ajudando nisso também é uma coisa fenomenal, muito, muito boa mesmo. E qual é o próximo passo aí, bom, a partir de agora? Essa metodologia ela trabalha com, primeiro, um mapeamento, né, a gente precisa entender, quer dizer, em que nível a inovação se dá nesses diversos atores, né, como é que a cidade está, porque mesmo nós, né, é impressionante, né, Augusto, a FURG, por exemplo, a FURG é uma universidade enorme, né, ela e com muita competência e com muitas ações. Eu tô na FURG como professor há 20 anos, né, e mesmo assim eu me surpreendo, às vezes conheço um ou outro projeto que eu não sabia que existia. Gurizada, essa aí que fez sucesso na Tailândia. Né? Então assim, a FURG é muito... Então a gente precisa fazer esse mapeamento para entender o que nós temos de inovação. Esse é o primeiro passo. Depois, a metodologia prevê o seguinte: a gente vai ter uma visão de futuro conjunto que vai ser construída pela comunidade, e aí a gente vai tirar desafios, né? Desses desafios nós vamos ter projetos, e desses projetos nós vamos ter as ações efetivas. A ideia é que a gente seja muito, nesse primeiro momento, uma forma muito enxuta. Nós não queremos ter muitos desafios, né? Porque se a gente quer atacar tudo, a gente não resolve nada, né? E tem muita coisa para se transformar. Quando a gente fala em trazer um programa de inovação para a cidade, como eu falei antes, trazer qualidade de vida para a cidade. Qualidade de vida para a cidade não é só a empresa ter tecnologia, mas a gente ter boas calçadas, a gente ter bom transporte público, né? Saúde, transporte, educação. E não é só para Rio né? Grande, né? Para qualquer cidade. Então é um movimento realmente grande, mas a gente precisa começar. Então nós vamos definir juntos, né, alguns desafios, né, desses desafios, alguns projetos muito específicos para dar início. A gente tem que ter entregas rápidas, que a gente chama, né, entregas mais imediatas, até para nos motivar e para que a comunidade possa entender o que está acontecendo. Vamos ter entregas de médio e vamos ter entrega de longo prazo. Mas veja que inovação, quando a gente fala de longo prazo, é coisas de 5 anos, né? Porque em 5 anos tudo muda. E claro, tem aquelas ações que vão perpassar um tempo maior. A gente precisa sempre focar. A inovação vem do conhecimento.
E o conhecimento vem da educação. Então a educação é uma peça-chave nesse projeto como um todo. E aí a gente não muda a educação de um ano para outro, de 2 anos, a gente precisa construir uma educação que coloque o Rio Grande numa posição de destaque, né? As pessoas precisam, a gente precisa ter talentos, a gente precisa ter pessoas que são talentosas nas coisas que fazem, né? Com tecnologia, seja ela essa tecnologia que a gente conhece mesmo do computador e dos algoritmos e do robô, mas também nessa tecnologia social, nessa tecnologia de processos, enfim, pessoas com qualidade que possam desenvolver inovação, né? E isso a gente tem que começar a pensar nas crianças de hoje, porque quer dizer, é o futuro do país. Né? Tem uma pesquisa, que eu não vou lembrar agora de qual é a instituição, mas 65% dessa pesquisa foi lançada há 2 anos. 65% das profissões do futuro, lá a partir de 2030, 65%, elas não existem ainda. Elas não existem. Não é que elas existem e a gente não tem o curso de graduação, elas não existem ainda. Então eu não sei, eu tenho um filho de 12 anos, eu não sei o que ele vai ser na vida. Não sei, hoje. Então a gente precisa prepará-los. Uma das coisas que é importante, e nós estamos vendo isso, nós que temos um pouco mais de idade, né? A gente, se olhar, a mudança ela é muito permanente, né? Uma coisa que é permanente no dia a dia hoje é a mudança. Nós pensávamos em janeiro de 2020, nós estávamos na praia, pensando como é que ia ser o ano, como é que a gente ia viajar, ganhar dinheiro, e em março a gente simplesmente ficou trancado em casa. Por um ano, pelo menos. Se adequar, não. Tem que se adequar. E é isso, e eu estou falando desses últimos 2 anos, mas se a gente pensar, é muita mudança que acontece no mundo de forma muito rápida, né? Hoje em dia a gente vive uma guerra importante ali na Rússia, que tem efeitos em todo o mundo, né? A gente tem essa questão do clima muito forte, né? A gente já estávamos ouvindo essa questão das mudanças climáticas há décadas, né? E agora parece que a gente começa a ver assim, olha, isso realmente não é exagero, né? A gente está vendo o que está acontecendo. Então, a mudança é uma constante, né? A gente tem que estar preparado para a mudança e a gente precisa, nós, né? Mas em especial os jovens, as crianças e os jovens, porque o mundo deles vai ser um mundo de mudança muito rápida, né? Então, essa ação da educação, ela é uma ação muito mais transversal, né? Que vai perpassar por muitos anos e precisa ser bem pensada. Então, veja, terão entregas rápidas, terão entregas de médio, de longo prazo, e vai ter uma ação que é a educação, por exemplo, que é uma coisa para a gente pensar 20, 30 anos, né? Mas que tem que ter entregas de uma vez. A gente não pode, se a gente não começar agora em 2022 a pensar nisso e já fazer algumas entregas, né, a gente não vai conseguir chegar daqui a 20, 30 anos com a mudança que a gente quer. Na verdade, e não é só Rio Grande, nós estamos todo, né? Atrasados, né? O Brasil é um país que brinca muito com essa questão do planejamento, né? A gente não consegue fazer um bom planejamento, todos nós estamos atrasados. A gente precisa, de alguma forma, acelerar, né? Sabendo que, quando a gente fala de inovação, Augusto, a gente também tem que ter um pouco... É uma coisa difícil, porque a gente tem que ter um pouco de paciência, mas a gente também tem que ter um pouco de agilidade. Por que paciência? Porque é uma mudança de cultura. E cultura não se muda de uma hora para outra. A gente precisa explicar para as pessoas. Eu digo de novo, quando a gente fala de inovação, a grande maioria das pessoas, né, pensa que é uma coisa de tecnologia de altíssimo nível para uma ou outra empresa muito específica. A gente quer desmistificar isso. A gente precisa trabalhar a cultura para poder trazer as pessoas para perto, para jogar com a gente, né? Leva-se tempo, nem todo mundo está preparado, nem todo mundo aceita isso de uma forma imediata, então a gente tem que trabalhar a cultura com paciência para acolher a todos, mas também a gente não pode ficar sentado esperando, então tem que ter alguma agilidade, porque o mundo não nos espera, é isso que está acontecendo, né? O mundo não nos espera. E uma coisa, tem se acompanhado em várias feiras aí em todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, como é que está a situação aí? Cara, o que a gente tem visto é isso, né? Cidades se preparando. A semana passada eu estava num evento de startups ali em Florianópolis, né? Startup Summit. A Florianópolis é uma cidade referência, alguns até chamam o Vale do Silício do Brasil, né? É uma cidade muito importante quando se fala de inovação, tem um movimento. Eu pude voltar ali, fazia tempo que eu não ia a Florianópolis, fiz uma visita em alguns ambientes antes do evento, e realmente assim, Florianópolis está muito engajada, com vários atores, com várias iniciativas, né? E isso a gente consegue ver na cidade, né? Mas, por exemplo, a campeã lá do desafio foi uma gaúcha, a Trachim de Porto Alegre, né? Que trabalha com resíduos, né? Uma startup. A gente está muito bem também no estado, a gente tem um protagonismo importante, tem líderes, tem ambientes de inovação muito bons no estado. Hoje um governo estadual que também tem um foco muito grande, a Secretaria que lida com esse tema, ela começa com inovação, né? Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia. Antes era a Secretaria de Ciência e Tecnologia, e a inovação ficava lá no fim. Eles brincam muito com isso, que eles trouxeram a inovação para frente, porque a inovação é o centro da estratégia desse governo.
E isso a gente pode ver nos últimos 4 anos com diversas ações que o governo trouxe para o estado como um todo, né? O programa Inove-RS, que eu sou um dos coordenadores aqui na região sul, junto com a Rosane ali em Pelotas, a diretora do Parque Tecnológico de Pelotas, né? E que trouxe inovação para todas as regiões do estado do Rio Grande do Sul. Editais, né? Dinheiro, porque com inovação a gente precisa de recursos, né? Editais, assim, nunca esteve tanto edital, tanto dinheiro no estado para trabalhar com inovação em diversos níveis, seja nas universidades, seja diretamente nas empresas, enfim. Então, o que eu tenho visto é vários territórios, e quando a gente fala, também é interessante, Augusto, quando a gente fala de inovação, quando pensa em inovação, a exceção de Israel, né, que é um país, a grande maioria a gente pensa no território, não no país como um todo. Quando eu penso em inovação, eu não penso nos Estados Unidos como um todo, mas eu penso no Vale do Silício, na Califórnia, agora o novo hub ali em Miami, né, que está se formando, ali no Texas também. Então você pensa em territórios, na Itália, o norte da Itália, a França, a região de Paris. Então não é mais o país como um todo. Essas regiões, por conta desses projetos de inovação, elas muitas vezes têm PIBs maiores do que outros países, em outros países do mundo, né? Então a gente pensa muito nas regiões, por exemplo, Porto Alegre, nesse programa Pacto Alegre, o objetivo é colocar Porto Alegre como uma das capitais mundiais, globais, né, em inovação, em startup. E a gente precisa também, então, fazer esse tema de casa em Rio Grande, ver onde nós queremos chegar, qual é o nosso potencial, e nós temos muito potencial. Essa é uma cidade muito empreendedora, né? A gente tem vivido alguns reveses aí nas últimas décadas e parece que a gente, alguns até brincam, eu acho que às vezes já falei isso também, né? Parece que tem um sapo morto enterrado aqui, as coisas não dão certo. Mas se a gente olhar para a nossa história como município, a gente é um município extremamente empreendedor. Nós tivemos as maiores fábricas de tecelagem do Brasil, estava aqui, ali num projeto novo, que está sendo revitalizado por investidores que têm participação também de rio-grandinos, né? Que é a Hengans. A gente tem o Porto, né? Que é um excelente patrimônio, que não só para Rio Grande, mas para o estado do Rio Grande do Sul. Sim, depende. Então, Rio Grande tem muita importância, a gente precisa resgatar um pouco a nossa autoestima, entender quais são as nossas competências atuais, quais as competências que a gente pode melhorar e estimular para esse futuro próximo, né? E trabalhar. Eu acho que a questão aqui, e o prefeito Fábio tem falado muito para a gente tem que trabalhar. É isso, a gente tem que arregaçar as mangas e fazer. E tem muito para a gente comemorar, né? Eu faço algumas... Eu sou presidente da Rede Gaúcha de Parques Tecnológicos e Incubadoras de Empresas, a Regimp, tá? Então, por conta disso, eu viajo pelo estado todo também, faço reuniões, enfim, conheço ambientes diferentes. Rio Grande é uma cidade com muito potencial, tem muita coisa boa em Rio Grande. Nós temos uma Universidade Federal do porte da FURG, né? Forte em diversas áreas do conhecimento. Temos o Porto, como já citei aqui. Temos toda essa geografia que nos banha com águas, seja do mar, seja da lagoa. Temos empresas importantes desse setor portuário, mas também do setor de fertilizantes, enfim. Então nós temos tudo, temos bons empreendedores, boas pessoas e ótimos talentos. Vide aí os guris da robótica que tiraram o 3º lugar mundial. Sucesso, e foram reconhecidos pela comunidade, né? Reconhecidos isso é importante, a gente precisa se reconhecer, né? Dar esse crédito aos guris. Então, nós temos tudo, nós temos todas as condições, precisamos ter um pouco mais de autoestima, precisamos ter um pouco mais de proatividade, parar de esperar que alguém vai vir nos dar alguma coisa e começar nós construirmos juntos. Eu acho que também esse é um outro detalhe. Inovação é colaboração, a gente precisa trabalhar, não é competição. Quando a gente trabalha em inovação não é A contra B, mas é A e B juntos. O que A e B juntos fazem melhor? E trabalhar, cara. É isso. Não, eu acho que é fundamental esse tipo de coisa. Eu acho que esse pontapé é dado aí pelo prefeito Fábio Banco no sentido de juntar todo mundo e fazer todo mundo, né? Eu me lembro que antes da pandemia eu tinha te trazido aqui, tu estava naquela, né? Mas, quer dizer, houve essa união. Eu acho que a gente só vai para frente se nós estivermos unidos. Eu acho que é por aí. Né? Essa talvez seja a grande... Se a gente conseguir entender isso, né? E todos nós, né? Essa talvez seja o grande ganho para Rio Grande, que a gente precisa trabalhar mais unidos uns com os outros, né? Isso está mudando, graças a Deus, eu percebo, mas a gente trabalhava muito independente, né? Um criticando o outro, né? O problema de Rio Grande é do fulano, é do ciclano, a gente precisa trabalhar junto. O problema de Rio Grande é de todos nós, entendeu? Eu falei da calçada, né? Se a calçada não tá boa, o problema não é que a prefeitura não cobra, ela não tá boa, porque eu que sou proprietário do imóvel também não cuido disso. Eu jogo lixo agora, estava vindo para cá. Impressionante o que tem de lixo na cidade. Quer dizer, a culpa não é da prefeitura que não recolhe exclusivamente, mas é de cada um de nós, cidadãos. O pessoal faz de qualquer lugar um depósito de lixo. A gente precisa nos colocar dentro desse processo. A gente não pode ficar parado esperando que venha, né? Como já veio outras
muitas vezes coisas boas para Rio Grande, que são importantes. Não é que a gente não queira que venha, né? A gente quer que venha essas ações, vetores de desenvolvimento, como por exemplo a termoelétrica aí, que a gente ainda está nessa batalha, vai ser importante para a cidade. Isso é muito importante que venha. Mas a gente precisa também estar junto, trabalhar junto, todos juntos, né? Por nós mesmos, né? Eu acho que esse é um grande aprendizado que eu tenho visto em outros lugares. Com certeza. Gibon, quero agradecer a tua presença aí. Nós estamos há 24 minutos conversando. A gente sabe que inovação, a gente fala e sempre... Não, mas o objetivo é esse. Né? E dizer que nós estamos sempre abertos aí à disposição do Ciontec. Aí, tiver informação para repassar no nosso ouvido, nós estamos sempre à disposição. Muito obrigado. Primeiro eu quero dizer que o trabalho de vocês, imprensa, é fundamental. A gente faz muita coisa e eu, por exemplo, eu sei da equipe de robótica que foi campeã, eu conheço há bastante tempo. Mas ninguém da cidade não sabia, a gente divulga mal as coisas, né? Então é importante a imprensa nos ajudar nessa divulgação. Então agradeço a oportunidade de estar aqui. Para os nossos ouvintes, eu quero dizer de novo, né? Esse é um movimento, esse é um programa de inovação que precisa ser bom para todos. Tem que ser bom para a cidade, não é para o grupo A, o grupo B ou o grupo C, mas para a cidade. É claro que a gente não muda isso de uma hora para outra. Terão estágios. No primeiro momento a gente vai atacar algumas coisas mais específicas, mas é importante que todo mundo se sinta sensibilizado a participar da forma que conseguir, né? Para que a gente possa trazer essa qualidade de vida, não para o grupo A, B ou C, mas para toda a cidade. Muito obrigado e fico à disposição sempre, tá? Um abraço, boa semana. Zambuja. Entrevista vai estar postado na página, também no nosso canal no YouTube. Vamos ao intervalo e já voltamos. O agito da sua manhã. Na cidade, um giro de notícias no seu rádio. Mix Café. Mix Café com a Zambuja Júnior e Augusto Ferreira. Mix